Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo que nos acompanha tanto pela TV Assembleia como pela Rádio Assembleia e aqui em plenário, servidores, nosso bom dia. Eu ouvi atentamente a discussão, a fala do deputado Cabo Almir, e queria fazer aqui algumas reflexões. Quando nós, dessa tribuna aqui, a gente, vou usar um termo bem popular, a gente esperneava, a gente falava, a gente fazia apelo, e aí, em determinados momentos, fomos até mal interpretados, dizendo que estava trazendo para essa casa uma discussão que não era dessa casa. Quando nós promovemos, inclusive, a primeira audiência pública sobre a questão da reforma da Previdência, a primeira audiência pública sobre a questão, que discutia a questão da terceirização, e nós dizíamos que aquela PEC, chamada PEC da morte, PEC da maldade, ia ter um reflexo direto nos estados. Nós avisamos isso, nós falamos, apelamos. A reforma da Previdência, com toda a pressão, e aí quero parabenizar Mato Grosso do Sul pelo desempenho que teve, né, o pessoal do fórum aí, nossos parabéns pela manifestação que vocês fizeram. A Frente Brasil Popular também, uma frente bastante dinâmica em relação a isso, para tentar inibir aquelas reformas que seriam, com certeza, o reflexo e seria a disseminação em relação aos estados ter argumento para colocar os seus possíveis reajustes. Mas fomos mal entendidos. Falaram aqui dessa tribuna, falaram do microfone de à parte, dizendo que a gente estava falando isso porque a gente era do PT, que o PT que botou o Brasil à bancarrota, que tudo era culpa da Dilma, que tudo era culpa do Lula, que tudo era culpa do PT, que em 13 anos de governo fez tudo o que está acontecendo aí de forma categórica, eu posso dizer, que só atrapalhou o trabalhador. E está aí o reflexo. Isso que está acontecendo aqui no Estado é nada mais, nada menos de reflexo do que aconteceu a nível federal. É o comprometimento do Estado, enquanto federação, não o Estado no sentido etimológico da palavra, porque o Estado no sentido etimológico é aquele Estado global que protege o cidadão, que entende que saúde pública, entende que funcionário público, que servidores, não são despesas, são investimentos. E nós, recentemente, aqui nesta casa, e nós fizemos nosso voto em separado. E eu vim aqui da tribuna, estava naquele dia muito mais com o problema do nervo ciático, não deu nem para falar direito aqui da tribuna. Hoje está mais tranquilo. Nós falávamos que o projeto que veio aqui, que falava sobre contratação temporária, é reflexo do projeto de terceirização que foi aprovado. O servidor público, o Estado tem que ter servidor público o suficiente para atender às suas necessidades. Mas aqui foi aprovado nesta casa a questão da contratação temporária. Que tudo isso, gente, que está aqui, é reflexo exatamente da PEC da maldade, da PEC da morte, dos 20 anos sem investimento na educação, dos 20 anos sem investimento na saúde, e particularmente em relação ao funcionalismo público, proibindo de concurso, proibindo de aumento. Tudo isso é reflexo daquilo que nós sempre falamos aqui, e que essa Assembleia tinha que ter esse entendimento. Eu não vou dizer nem responsabilidade, porque não é a Assembleia Legislativa que pode, deputada Mara, deputado Herculano Lopes, Herculano Borges, desculpa, articular qualquer tipo de alteração em lei federal, absolutamente. Mas a mobilização nos permite fazer isso. E já ficou provado nessa casa que, quando tem mobilização, as coisas podem acontecer. O deputado Júnior Mock não está aqui na mesa, mas foi uma proposta nossa, assinada por vários deputados aqui, em relação à BR-163. E já recebemos uma carta. Uma parte. Recebemos uma carta já da ANTT, dizendo que vai convocar para fazer uma discussão técnica em relação à matéria. Então, tudo isso tem um reflexo. E aí, quando foi a negociação, quero me dirigir, me permita aqui os nobres servidores, mas quero me dirigir de uma forma especial para os funcionários da UEMS. Eu participei ativamente, deputado, só vou completar meu raciocínio, eu participei ativamente de uma audiência pública
na UEMS de Dourados. Eu participei ativamente de uma audiência pública e coloquei os meus argumentos em relação à questão orçamentária. Quando eu bati o pé e dizia que o recurso tinha que ser tirado da fonte 00, da fonte 100. E eu queria, naquele momento, fiz a proposta naquele momento, inclusive aqui na sala VIP, quando foi feita a discussão, e aqui não quero colocar a culpa nesse ou naquele reitor, nesse ou naquele funcionário administrativo, muito menos no sindicato, que teve uma posição firme. Nós entendíamos que tinha que sair definido como é que seria aplicado o recurso. E a impressão que nós temos hoje é que não tem definição do recurso que foi aprovado por esta casa, não tem definição para onde vai o recurso. E quando a gente falava isso, em determinados momentos, tinha alguns que eu não sei se por vontade própria ou para tentar diminuir a nossa posição, que sempre defendemos aqui na questão da execução orçamentária, simplesmente ignorava aquilo que nós falávamos. Estavam falando com conhecimento de causa. Não tem possibilidade jurídica, às vezes, de fazer qualquer tipo de procedimento se ele não tiver previsão, se não tiver previsto no orçamento, se não tiver previsto, e eu repito isso, no plano plurianual, se não tiver previsto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí é só enganação. Porque não tem como fazer, porque juridicamente é impossível fazer a alteração de um programa que já está instituído. E quando eu defendi, me permita chamá-los assim, caros companheiros da Universidade Estadual, eu defendia que esse recurso tinha que ter carimbo. Se é R$1.000, se é R$2.000, se é 5 milhões, se é 10 milhões, tinha que dizer, esse recurso será destinado para essa e essa finalidade. E agora, como é que vocês vão fazer? E aí, como é que vai fazer? Nesse aspecto, então, vocês estão corretos. Vocês estão corretos, por quê? Porque o recurso que foi alterado, que foi colocado no orçamento, entendeu? Não atende às suas necessidades. E com um detalhe, eu concluo com isso, nobre deputado. É possível, sim, fazer a incorporação de abono. É possível, sim, fazer a incorporação de abono. É só dizer de que fonte que vai sair. O Poder Judiciário está com um projeto aqui agora, que nós vamos votar hoje, transformando o abono e dá um percentual, que eu não me recordo qual é aqui, mas por quê? Apresentou a fonte, disse, eu vou tirar desse recurso aqui para fazer a transformação de abono em salário. Então é possível fazer, basta ter vontade política. Então, nesse aspecto, eu queria dizer isso. Quando, participando da audiência pública, quando falamos aqui no plenário, na sala VIP, de que tinha que ter onde vai esse recurso e quem é que vai ser usado e de que forma que será usado esse recurso. Então, concedo uma parte ao deputado Dr. Silvio. Deputado João Grandão, Vossa Excelência tratou de 2 temas, eu gostaria de falar dos 2 temas. Primeiro, da UEMS. Eu me recordo, na sala de reuniões, Vossa Excelência disse, eu fui da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Federal. Se não for dessa forma, vai ter problema. A Ana Maria disse na reunião, nós somos o menor salário pago administrativos do Brasil, menor salário. Eles não estão pedindo para ser o maior salário, eles querem só as perdas salariais de 20%. Quer dizer, tem que dar um jeito. Tudo dá jeito no Brasil, por que não pode? Se colocou a rubrica de uma outra forma, refaz. Refaz. Não tem que ficar aqui passando pires, pedindo não. Se foi aprovado por essa casa, nós aprovamos. Nós aprovamos com consentimento e com a ciência deles. Então, eu acho que isso aí é perfeitamente remanejado. Dá para se dar um jeitinho e aí a gente faz isso aí a olhos vistos e com transparência, sem problema nenhum. Porque se foi colocado no orçamento como foi, esse dinheiro tem que estar lá. Porque não se pagou emenda orçamentária de 2016 ainda para alguns aqui. Então, acho difícil, é por conta disso. Mas por nós aqui, nós temos que dar uma saída honrosa para eles, funcionários que recebem o menor salário de todos os administrativos das universidades estaduais do Brasil. Uma vergonha.
Ponto. Em relação aos temporários, Vossa Excelência disse que o Partido dos Trabalhadores votou em separado. Votou mesmo. Eu também votei contra. Vossa Excelência não falou aí, mas eu votei contra. Votei contra, e aqui estão os concursados da Hemorrede, da Secretaria Estadual de Saúde, do qual eu disse aqui no início da sessão, que eu estou levando ao Ministério Público hoje. Está aqui, ó. Estou levando a 2 promotorias, para que possam tomar as providências. Um concurso que já foi colocado há mais 2 anos de prorrogação e só chamou 4 de 200. É vergonhoso. Não se pode falar que esse foi um concurso sério, transparente, porque se chama convocados, comissionados, e não chama os concursados que estão esperando. Vou terminar, senhor presidente. Então, deputado, pode contar com o meu apoio para modificar e resolver os problemas da UEMS e também para irmos ao Ministério Público resolver o problema dos concursados. Obrigado, deputado. Eu queria também me reportar também aqui ao Fórum dos Servidores, que solicitou que a gente, conversou com vários deputados, com toda a nossa bancada, enfim, solicitando que a gente pudesse fazer com que não usasse de forma e de direito a tribuna para falar das suas angústias, etc. Então, eu quero fazer um apelo aqui para o plenário, que a gente possa, como disse, sendo uma exceção, que a gente possa, efetivamente, dar os 15 minutos para que o Fórum do Servidor possa se manifestar. E encerro dizendo o seguinte: nós recebemos aqui um panfleto dizendo o seguinte: assumiram 300 técnicos de nível médio, sendo que, neste período, 187 desses solicitaram exoneração. Então, eu imagino como é que vocês estão trabalhando. O serviço diminuiu ou não? Está aí. Está aí, pessoal. Estão fazendo exatamente como se faz no poder privado. O banco que tinha 50 funcionários há 5 anos atrás, tem 5, 6 hoje. E o serviço aumentou. Tem que diferenciar o público do privado. Concursados que estão pedindo exoneração. Será que eles estão pedindo exoneração porque cansaram de trabalhar na UEMS? Não. Porque não tem as mínimas condições de trabalhar. Essa é a grande verdade. Outra coisa. Técnico de nível superior da UEMS não possui plano de cargos que contemple promoção funcional. É inadmissível. Eu falo porque sou funcionário público também concursado. É inadmissível você não ter plano de cargos e carreira, cargos de salário. Porque você pode, a partir daí, verificar os interstícios que tem entre uma situação e outra para você ser beneficiado dentro do seu esforço. Então, nesse aspecto, tanto o Fórum dos Servidores, que aqui vai ter audiência pública dos administrativos, professores, enfim, todo o Fórum dos Servidores sabe que tem o nosso apoio, sabe que tem a nossa, sem sombra de dúvida, o nosso compromisso, mas eu queria fazer, então, não poder deixar de fazer essa lembrança em relação à questão orçamentária, porque eu participei da audiência pública e vim aqui insistir para que a gente pudesse efetivamente colocar os pingos nos is. Para onde vai, para que vai e o que vai se fazer com o dinheiro. Era isso. Muito obrigado, senhor.